Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Para você que está chegando agora, meu nome é Guilherme. Fiz esse canal aqui no intuito de trazer algumas reflexões que vão somar na sua vida, né? Tenho certeza que você não vai ser a mesma pessoa. Todos os vídeos que eu gravo, eu tenho como meta impactar na vida das pessoas. No começo a gente sabe que é mais devagar, né? Ainda tenho poucas visualizações, mas eu foco sempre a longo prazo. E com certeza todos os meus vídeos vão impactar pessoas, vão ajudar pessoas. E esse vídeo não vai ser diferente, tá? Galera, hoje eu vim gravar para vocês aqui, queria falar sobre um pouco sobre o medo, né? Porque para quem não sabe, e para quem já acompanha meu canal, né? Eu sou um empreendedor, eu empreendo faz aproximadamente 5 anos. E eu queria trazer uma reflexão para vocês, galera, que é o seguinte. O medo, ele é necessário na nossa vida, tá? Tanto na vida pessoal, tanto na vida profissional. E eu vim falar com vocês, vim trazer alguns exemplos, né, para vocês terem noção, né? Então, eu vou usar minha trajetória como exemplo, tá? Então, eu estava desempregado, né, na época da pandemia. Eu já tinha saído do meu emprego um ano antes da pandemia. E aí peguei para dar uma descansada, viajei com a minha esposa, né? E aí depois, quando eu voltei de viagem, a pandemia estourou. Não estava procurando, não estava conseguindo arrumar emprego, né? As empresas, de modo geral, estavam dando uma segurada porque ninguém sabia como ia ser o destino do Brasil, né? Então, era uma coisa que causou medo e pânico, né? Na maioria das pessoas, inclusive em mim, né? Na minha esposa também. E não tive opção e fui para trabalhar na Uber, né? Então, tipo assim, foi uma coisa que eu tive que fazer, né? É um medo que eu tinha, porque eu sou uma pessoa bem, como que eu posso dizer? Meus amigos falam que eu sou bitolado, né? Mas eu sou uma pessoa bem, pode ser bitolada, medrosa, sabe? Eu acho que eu penso mais do que eu deveria no quesito medo, sabe? Então eu lembro que foi uma primeira barreira ali que eu tive que enfrentar. Tive que trabalhar de Uber para levar um sustento para casa, porque minha esposa também não estava trabalhando. Então o dinheiro só sai e uma hora ele acaba, entendeu? Então eu precisava trabalhar para botar dinheiro dentro de casa. Então foi o primeiro medo que eu tive que enfrentar, né? Um medo assim grande, né? Que cabe aqui ser citado. O primeiro medo foi esse. Eu tive que trabalhar na Uber, tive que meter as caras para alimentar a minha família, né? Pagar conta, enfim. E aí fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. E o segundo medo foi o quê? Empreender. Quando um colega meu, que até hoje é meu sócio, quando a gente começou a empreender, eu fiquei com medo, né? Por quê? Porque o empreendedorismo ele te causa isso, né? Porque você não sabe quanto você vai ganhar, você não sabe se você vai ganhar no começo, salário, né? Dinheiro. Porque a CLT, o trabalho registrado, de forma geral, ele te causa essa impressão, né? De segurança, né? Que você tem um dinheiro ali que você já sabe que você vai receber no final do mês, né? Então, empreendedorismo não, empreendedorismo ele vai na contramão. Então a gente acaba tendo uma insegurança. Acredito que esse foi um dos maiores medos que eu já tive, tá? E quando meu amigo me chamou para começar a empreender, para ir lá em São Paulo procurar produto para vender no Mercado Livre, né, que é o que a gente faz até hoje, eu fiquei com muito medo, mas eu não hesitei. Eu falei, bora. E quando eu desliguei a ligação, que eu bati aquele frio na barriga, eu falei, meu Deus, vou começar um negócio, será que vai dar certo? A maioria das pessoas tentam e não consegue, será que isso é para mim, né? Porque eu nunca fui aquela pessoa de me vitimizar, tipo assim, que eu não presto, que não sei o que lá, mas eu também nunca fui uma pessoa com outro sentimento ao contrário, tipo assim, não, eu sou um vencedor, eu vou vencer na vida. Não, eu era uma pessoa, acredito que eu era uma pessoa comum, né? Mas eu fui lá, meti as caras, fiquei com muito medo de dar errado, fiquei com muito medo de perder meu tempo, porque foram vários dias que a gente foi lá de manhã, que a gente comprou coisa para revender e às vezes não vendia, às vezes vendia, às vezes vendia pouco, às vezes vendia mal. Então era muito complicado, né? E como a gente trabalhava com eletrônico, então tinha muita devolução, cliente chato, cliente que às vezes não lia o anúncio e queria fazer a devolução, queria prejudicar a gente, às vezes não queria fazer de uma maneira que não prejudicasse. Então foram vários medos que eu enfrentei nessa época, vários, 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 vários. E aí o próximo medo, que acredito também que foi um dos mais significantes da minha vida, foi quando o Mercado Livre exigiu que a gente tivesse CNPJ. Esse dia eu nunca vou esquecer. Eu tava em casa com a minha esposa. E detalhe, tá, galera? Pra quem não sabe, já falei em outros vídeos, eu fiquei aproximadamente um ano
só reinvestindo o dinheiro que a gente investiu na empresa. Então a gente começou com R$400, 200 meu, 200 do meu sócio. Eu fiquei um ano trabalhando só reinvestindo esse valor. Aí você vai falar, pô, Guilherme, mas de onde sai o seu salário? Nesse meio tempo eu arrumei um emprego numa farmácia. E aí no meu tempo livre eu dedicava ao meu negócio, entendeu? Aí depois eu saí da farmácia e eu consegui dedicar só ao meu negócio. Que aí a minha esposa arrumou um trabalho, aí eu conversei com ela, falei que queria me dedicar no Mercado Livre. E aí a gente trocou ideia e aí foi isso. Ela trabalhou registrado e eu fiquei trabalhando no Mercado Livre sem renda naquele momento, né? Então fiquei lá aproximadamente um ano sem ganhar salário, né? E aí depois comecei a colher os frutos disso. E voltando, né, para não perder o gancho, um dos meus maiores medos foi quando o Mercado Livre pediu para abrir o CNPJ, porque na minha mente eu falava, caramba, abrir um CNPJ, mano. Tipo assim, abrir o CNPJ é a confirmação que a partir de agora eu sou uma empresa, sabe? Então era uma coisa assim que me causava muito medo, muito, muito, muito medo. Eu lembro que a minha esposa falou para mim, caramba, abrir um CNPJ, hein? Caramba, agora é responsabilidade. E eu lembro que eu fiquei em choque, fiquei morrendo de medo. Falei, meu Deus, um CNPJ, tem que pagar contador, daqui a pouco vou ter que contratar, já ficava com frio na barriga. Nossa, até ontem eu tava fazendo entrevista, agora eu vou ter que fazer entrevista. Então, tipo assim, isso tudo é o que é o que eu tô falando pra vocês e que tá no título aí do vídeo, que o medo, ele sempre tá presente na nossa vida. Se você vive uma vida onde você foge do medo, consequentemente, eu creio que você vive você vive estagnado, entendeu? Então, tipo assim, você tá num emprego que você tá ok, você não quer mais nada, não quer menos. Então você tá ali fugindo do medo. O medo não é constante na sua vida, você vive uma vida estagnada. Por exemplo, até para ir para academia, às vezes você é uma pessoa sedentária e tem medo de ir para academia porque tem muitas pessoas, você acha que as pessoas vão ficar te olhando treinar, vão te julgar. Então, tipo assim, isso também é um medo, entendeu? Então, quando você foge do medo, você não sai do lugar, você vive uma vida estática e seus resultados também vão ser estáticos, entendeu? Então, esse foi outro medo que eu falei, né, do CNPJ. Nossa, agora eu tô parando pra pensar que se eu falar todos os medos pra vocês, a gente vai ficar aqui muito tempo. E como vocês já sabem, todos os meus vídeos são assim. Eu tenho um momento aqui que eu tenho aqui 10 minutos aqui, eu paro o carro, começo a gravar e já vou trabalhar já. Segunda-feira, começando a semana, já vou subir esse vídeo hoje. E outro medo também, galera, foi contratar. Meu, eu até pouco tempo eu tava fazendo entrevista e agora eu vou entrevistar. Então, tipo assim, foi outro medo significativo que eu tive, contratar também a empresa de contabilidade, medo de imposto, mas isso daí é tudo, você vai para cima, você vai dando certo, você vai buscando informação, entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente faz uma precificação, a gente sabe exatamente quanto que a gente paga de imposto, então a gente deixa esse dinheiro separado, então não tem por que ter medo das coisas, entendeu? Mas até hoje é uma coisa que, tipo assim, é uma coisa muito importante que eu vou te falar agora, muito importante mesmo. Se você tá numa situação, num ambiente que você acha que você tá bem, porque você já passou vários medos, já conquistou bastante coisa, cuidado. Cuidado, porque essa é uma fase que eu vivo hoje, menos do que antes, porque eu comecei outro negócio, estou com outros planos, então eu me sinto mais tranquilo nessa parte. Mas é nesse momento que é traiçoeiro, que você pode achar que você tá bem e aí você estagnar, entendeu? Não tem problema nenhum, você sabe onde você quer chegar, você sabe até onde você pode chegar, né? Mas isso é um perigo, porque você acha que você tá bem e você estagna e para de crescer. Então é nesse momento que você tem que buscar cada vez mais o medo. Ah, Guilherme, como que eu vou buscar o medo se eu acho que eu tô bem? Meu, você vai expandir seu negócio, você vai começar uma segunda fonte de renda, você vai começar uma terceira fonte de renda. Então, é muito simples esse vídeo foi muito simples, tá, galera? Mas tem uma enorme lição, um enorme aprendizado por trás desse vídeo, que é o medo é necessário. Você tem que ter medo na sua vida, você tem que buscar o medo na sua vida para que você concretize o que você sonha, o que você quer alcançar, tá? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem rápido, né? 10 minutinhos aí, como eu falei para vocês. Todos os vídeos, mais uma vez falando, todos os vídeos eu sento aqui no meu carro, eu gravo rapidinho aqui e espero que esse vídeo impacte na sua vida. Se você chegou até aqui, por gentileza, deixa um comentário, gostei, não gostei, dá um like no vídeo, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo.
E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.